Boa noite, Sandra. Diz aí pra mim como é que tá o som, como é que tá o nossos esquemas, que está saindo tudo certinho. Boa noite, Rubens. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Sada. Boa noite, meu povo. Som perfeito, imagem perfeita? Beleza. Então vamos mandar brasa. Vamos lá. Roscou o negócio. Tô doido? Nós vamos pintar uma paisagem com arco-íris. Só que eu já vou avisando já que o arco-íris não vai dar para fazer hoje, porque a gente tem que fazer o arco-íris depois que seca. Então nós vamos pintar aí o que der hoje e nós vamos continuar numa outra live. Porque o arco-íris inclusive vai ser uma boa aula no arco-íris. Vocês não percam a próxima, né? Então vamos lá. Eu vou colocar as tintas aqui na paletinha, essa pranchetinha aqui de isopor. Colocar o azul. Ai, esqueci de colocar minha prancheta aqui do lado hoje, quando é que coloca as tintas aqui especiais? É, deixa eu ler aqui. Minha filha já tá aí. Boa noite, minha filha. Boa noite, Yokiton. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela presença. Maria do Carmo Garcia, boa noite. William, boa noite. Sandra Aparecida, boa noite. Boa noite, meu povo. Obrigado pela presença de vocês. Vocês fiquem atentos que a nossa aula vai ser bacana. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente vai fazer uma pintura bem bonita aqui. Então eu vou colocar aqui as tintas e já vou falando o nome das tintas. Porque agora, né, nosso esquema agora é ensinar a pintar. Quem for seguir o meu canal vai aprender a pintar. Quem já sabe vai aprender mais um pouquinho. E quem não sabe vai começar a saber. E assim né, vamos levando, né? Então vamos lá. Aqui eu já tenho o branco. E aqui eu vou colocar um pouquinho de preto. Mas esse preto eu vou colocar lá dentro daquela frestinha lá, porque o preto é muito terrível, né? Então, para não sujar assim, então eu vou colocar isoladinho lá. Vou deixar aqui. Vamos colocar aqui o azul da Prússia. Eu sempre estou pintando aqui com essas cores só, gente. Porque eu quero que vocês aprendam. Como agora o meu objetivo é ensinar vocês, eu quero que vocês aprendam a misturar tinta. Da Prússia. Vermelho, geralmente quando a gente pinta com 4, 5 cores só, a gente usa o magenta. Mas como não tem magenta aqui no esquema, então vai vermelho mesmo. Então esse aqui é um vermelho de cádmio. Pode ser um vermelho chinês, pode ser um vermelho inglês, francês, né? Que vai dar também. Vamos colocar um. Não, não. Primeiro tem que achar, né? Tinta amarela. Tá aqui.
Não achei o amarelo que nós compramos novinho. Rapaz. Sei lá onde que eu enfiei. Comprei um amarelo novo. 1000. Vamos ver se eu consigo captar aqui. De outros que. Rapaz. Pode ser o amarelo limão, o amarelo de cádmio, o amarelo de canário. Aí, vai. Quem disse que nós não se vira, né? Eu comprei uma tinta amarela, não sei onde que eu coloquei. E é engraçado que eu pintei aqui e pronto. Não tirei daqui. O máximo tinha que estar aqui, né, na beiradinha. Mas não tá. Mas não tá. O bicho é pra ser foda. Mas tá bom. Não dá de um jeito, mas é no outro. Vamos lá. Opa. Eu tô meio esquisito aqui. Ó, paletinha. Amarelo, limão, pode ser amarelo de ouro, amarelo canário. Vermelho pode ser um vermelho francês, vermelho chinês. Azul da Prússia, branco e o preto, né? Porque a gente vai fazer uns contrastes. E nós vamos começar pelas nuvens. Enquanto isso, vamos ver como é que está aqui o nosso chat, né? Sada Saber, obrigado, Sada Saber. Ah, tá falando com a Mônica, né? Leise Martins, boa noite, Leise. Boa noite, meu amigo Tom Lemes de Jesus. Comprei minhas primeiras tinta óleo. Que bom, hein? Agora só alegria, né? Pintar. Vai conseguir pintar umas coisas bem bonitas e vai mostrar pra nós, né? Pra gente curtir aí. Enzo Games. Oi, Alexandre. Como é que vai? Obrigado, Alexandre, pela presença. Sandra Aparecida, obrigado, Sandra Aparecida. William Albuquerque, obrigado, meu amigo. Que show, é um privilégio pegar essas aulas ao vivo. Abraço. Pessoal, vê aí se não tá travando nossa live, porque se ultimamente, só que eu desconfio que eu descobri o que que era. Mas se não travar hoje é porque eu descobri. Então nós vamos misturar um pouquinho de branco com azul na Prússia. Só que só esses dois aqui vai ficar um azulzinho muito sem gracinha. Então a gente vai dar uma reladinha desse vermelho aqui, ó. Uma reladinha no vermelho para a gente dar uma leve queimadinha, uma roxadinha no azul, né? Para ficar um azul mais legal, né, gente? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui o céu. Eu coloco tinta pura mesmo. Não vou ficar aí colocando óleo de linhaça, porque senão depois fica muita meleca, vai ficar mais difícil de conseguir. Sada Saber, professor, minha neta está aqui perguntando do Zé Ruela. Nossa, será que eu coloquei o Zé Ruela aqui? Deixa eu ver. Zé Ruela não está aqui, eu estou com outro software aqui. Deixa eu ver se eu ainda consigo colocar o Zé Ruela aqui. Ah, mas não dá mais. Rapaz, e agora? Agora. Vamos ver. Eu abri a live hoje com outro programa. O Zé Ruela não está nesse aqui ainda. Cadê? Ó, eu acho que é melhor eu não mexer com isso agora não, porque está rolando aí a live. Vai que eu faço uma bobagem aqui e estrago, né? O esquema, né? Mas, ó, um abraço para tua neta e fala para ela vir na semana que vem, que a próxima live vai ter Zé Ruela. Eu vou colocar o Zé Ruela aqui para dançar. Como é que eu esqueço do Zé Ruela, gente? Esqueci de pôr ele aqui. O Zé Ruela tá de folga hoje. Azul, branco, azul, Prússia e branco e uma reladinha no vermelho para não ficar tão azulzinho, michuruquinho. Aquele azulzinho sem graça.
A gente dá uma alteradinha no azul, para ficar mais tchan, né? Para não ficar aquele azulzinho muito infantilizado, né? E a gente vem fazendo aqui, ó. Lembrando que eu risquei esse desenho agora há pouco aqui, porque eu estava dando aula de pintura em outra cidade aí, né? E cheguei aqui, correndo aqui, torcendo para a Mônica ter esquecido de programar a live para mim, mas ela não esqueceu. Graças a Deus, né? Porque nós estamos aqui na pintança, ó. Ó, gente, um azulzinho. Eu costumo dar uma escurecidinha um pouco além do normal no céu, porque eu gosto de evidenciar as nuvens. Nós vamos fazer umas nuvens aqui filé, porque geralmente quando tem um arco-íris, porque choveu, o ar ficou limpinho, não tem poeira, não tem nada, então fica azulzinho o céu, fica tudo. E as nuvens da chuva que for, né? Vai ficar bem destacado. Aqui embaixo, bom, deixa eu chegar até lá com esse azul. Azul da, azul da Prússia, um pouquinho de branco para fazer o azul claro e um pouquinho de vermelho para a gente dar aquela leve valorizada, né, no azul. Então, vou já adiantar aqui para vocês que o arco-íris nós não vamos conseguir fazer hoje. Vou fazer hoje, vai ficar feio, porque aquelas cores têm que estar pura. E a gente vai passar pura como? Em cima da tinta molhada, que não vai ficar pura. Vai ficar aquela. Então nós vamos fazer a pintura, o céu, nós vamos fazer, deixar bem preparadinho. Da próxima live nós vamos fazer o arco-íris. Mas nós vamos fazer uma paisagem muito bonita, gente. Garanto para você. Temos aí um modelo que nós estava olhando aí, pegando para fazer a capinha do coisa, mas eu costumo fazer um pouquinho diferente. Costumo deixar, tentar, né? Ao menos deixar mais bonito. Né? Então, ó, vamos envolver bem a tinta, muito suavezinho aqui. Agora eu vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se tem uma espátula. Porque aqui, gente, some tudo. A espátula que eu queria, não achei, mas não achei uma outra aqui. Aqui some tudo na hora da live. Depois que passa a live, daí parece tudo de novo. Parece que as coisas aqui são tudo encantadas. Assim, sabe? Vou pegar o branco, colocar um pouquinho desse amarelo, ó. Dá um pouquinho, só para nós dar uma queimadinha não, deixar a cor de palha, assim, um reladinho de vermelho também, ó. Vamos fazer praticamente assim uma corzinha de pele. Mais ou menos uma corzinha de pele, tá vendo? Essa cor que a gente vai utilizar para fazer a parte aqui baixa. Aqui, ó. Só que eu vou usar o pincel sujo de azul mesmo, porque eu quero mesmo que fique um pouquinho azulado daí, ó. E assim, entendeu? Um pouquinho mais de branco, eu quero que fique mais claro ainda. Só que tá meio prastento minha tinta hoje, mas tudo bem. Ó, eu vou fazer uma corzinha. É um azulzinho claro, mas meio como se clareasse o azul com palha, né? Não com um branco puro. Como eu falei, eu tô ensinando vocês a misturar a tinta, então eu estou misturando aqui na frente para vocês ficar captando aí quais são as misturas que usa, sabe? A vantagem de pintar com 4 cores de tinta é que vocês precisam comprar só 4 cores. Só o preto, né, que a gente faz o contraste. Depois, vermelho, que na verdade é o magenta, mas não tem mais magenta da cor da Acrylex, né? Que vocês vão usar. E o azul da Prússia, ou então o azul, até que o azul fitalocianino é melhor ainda. E o amarelo, que pode ser o amarelo limão, o amarelo canário, um amarelo claro, bonito assim. E vamos lá ver o que o povo está falando. Sandra sabe, ah tá. Boa noite, casal e a todos. Boa noite, Mauro César. Olha, Mauro, você falou casal, a Val tá lá no sofá, porque tá um frio muito grande aqui. E ela tá
com frio. Eu falei, Sé, então fica aí mesmo. Fica aí olhando daí mesmo. Não sei se ela já tá olhando lá, né? Porque aqui, gente, tá fazendo um frio danado esse ano, viu? Esse ano o bicho pegou mesmo. Ó, nós vamos passar aqui a tinta aqui por cima das folhas das árvores mesmo. Só que é bem pouquinho a tinta, porque tá num melecado depois na hora de fazer a árvore, né? A Shirley Rosa do Brasil, boa noite, Zé, Val e amigos. Boa noite, minha amiga Shirley, obrigado pela sua presença. E a Shirley também é a nossa youtuber. Ela também é youtuber, ela tem canal no YouTube, faz rosas, estilo porcelanizada, as telas. Muito bonito. Vamos lá, gente, curtir, se inscrever, comentar no canal da Shirley. Quem mais aí tem canal aí de pintura aí? Fala aí que eu anuncio aqui. Então vamos lá, mandando brasa. Vamos fazer essa parte de baixo que encosta aqui nas montanhas. Deixa eu ver quem mais falou alguma coisa. Pois é, Sada. O Zé Ruela, ele é. Mas a culpa foi minha, o Zé Ruela. Eu que esqueci de colocar. Esses dias tinha travado muito as nossas lives, né? Eu falei assim, hoje eu vou utilizar um outro software, outro programa para me transmitir, vamos ver, quem sabe. E daí eu ajeitei tudo aqui, mas não coloquei o Zé Ruela. Esqueci de contratar o Zé Ruela. Mas isso aí não é problema, né? Porque na próxima vez o Zé Ruela vai estar todo vapor aqui. Rubens Perini, boa noite, Chile. Boa noite, meu amigo Rubens. Também, boa noite, Domingos Sávio. Laerte Ribeiro, professor, o senhor vai compartilhar a pasta do. Pois é, eu vou assim. Hoje mesmo eu vou fazer isso. Eu vou pegar, entrar lá onde está minhas pastas lá dos riscos. Vou compartilhar lá no grupo do Telegram, gente. Quem quiser entrar lá para pegar os riscos, é no grupo do Telegram. Telegram é Fábrica de Arte, o nome do grupo. Quem está lá já entrou lá e ainda não viu. Os últimos que entraram agora ainda não viram os riscos, mas eu vou colocar. Eu prometo que vou colocar lá hoje mesmo. De vez em quando eu coloco lá já. Quem está lá faz tempo já viu. Mas hoje eu ainda não coloquei. Esses dias não tem colocado. Eu vou pegar a pasta toda dos riscos de todas as lives que eu fiz aí, né? Vou colocar lá. E vocês vão ter acesso ao risco, já tem o vídeo das lives, alguns têm até as imagens já. Então, gente, ó, nós já temos aqui o céu, né? Sem as nuvens. Agora nós vamos fazer as nuvens. Vamos fazer umas nuvens bem tchan. Ó, nós vamos fazer uma cor que vai ser, ó, presta bem atenção, gente. Nós vamos fazer um azul claro também, ó. Um azul claro. Só que esse azul claro agora, a gente além de colocar um pouquinho de vermelho, ó, além de colocar um pouquinho de vermelho, vamos colocar um pouquinho de preto. Sabe por quê? Porque ele tem que estar um pouquinho cinza, cinzentado. Só que, como eu falei, o preto é uma coisa de louco. Relou lá, só de falar que vai colocar o preto, capaz de apretear um pouco. Ó, vai fazer uma cor, um cinza azulado, mas meio ainda lilás. Essa cor tem que estar mais clara do que o céu aqui, ó. Tá vendo? Depois que a gente vai fazer as luzes da nuvem. Primeiro a gente vai fazer aí o, a parte base, né? Meio termo. Depois que a gente vem trabalhando aí nas luzes. Ó, essa aqui é a parte intermediária, não é a parte da sombra da nuvem, mas também não é a parte mais iluminada. Entendeu? E aí a gente vai fazendo assim. E essa parte do meio termo, ela tem que estar um pouquinho mais claro do que o céu. Então nós vamos fazer, misturar um pouquinho aqui, ó. Azul, azul da Prússia, branco, fazer um azul clarinho, um pouquinho de vermelho para dar
um leve tomzinho de lilás, um pouquinho só. E daí a gente vai lá e puxa um pouquinho de preto para não ficar aquele lilazinho muito bebezinho, né? Daí a gente puxa o branco aqui, ó, e faz um cinza, assim, que não é um cinza puro, é um cinza um pouquinho meio pendendo para lilás. Põe mais branco nele, né? Para ficar um pouquinho mais claro que o céu. Ele tem que ficar assim mais claro que o céu. E, ó, coloca sem exagero de tinta. Essa é a parte base da nuvem, né? Depois eu vou trabalhar em cima dela. Como eu estou usando a tinta pura, não estou usando nada para diluir, então provavelmente hoje mesmo nós vamos poder trabalhar nessa nuvem. E nós temos que fazer isso, né? Porque esse quadro vai ter que estar seco na próxima para a gente poder fazer o arco-íris, né? Essa parte aqui vai ter que estar seco. Então vamos fazer um arco-írisaço, né? Um arco-írisaço aqui. Ó, tem que estar assim, ó. Pode colocar até um pouquinho mais de lilás que vai ficar bonito, ó. Um pouquinho mais. E mais ainda, vamos misturar mais tinta. Rosa do Brasil, domingo, sou muito tímido, não consigo. Ei, Shirley, tem que fazer live, Shirley. Um dia eu vou. O dia que a Shirley vir aqui, nós vamos fazer uma live. Daí ela vai fazer. Vai porque eu vou programar uma live para ela, nem vai ficar sabendo. Quando ela vê, tá programado e já tá todo mundo esperando, daí ela vai ter que fazer, não vai ter outra alternativa. Daí é que eu apanho depois. Importância. Ó, agora vamos fazer aqui continuar, né, as nuvens, né? Eu vou fazer uma. Acho que eu vou fazer o seguinte: vou subir mais aqui, né? Para a nuvem não ficar muito ajeitadinha lá no horizonte, né? Vamos fazer uma parte da nuvem que vai subir mais alto aqui, ó. Feito isso, nós vamos pegar aqui essa mesma cor aqui, só que agora um pouquinho mais intenso, ó. Um pouquinho mais escuro, ó. Vermelho, mesma coisa. Vermelho, azul, branco e um pouquinho de preto para não ficar aquele lilazinho assim, muito infantilizado. Ó. Aí a gente vai fazer uma cor cinza, que não pode ser exagerado de escuro, mas também não pode ser clarinha. Tem que ser mais escuro do que essa base aqui. Essa parte, esse escuro vai ser a parte inferior das nuvens. Ó, onde a nuvem recebe sombra, né? Entenderam, gente? Ó. Só que acho que eu exagerei um pouco. Deixa eu dar um clareadinho, um pouquinho mais só. Ó. Então, gente, ultimamente eu tô explicando bastante as minhas aulas aqui no YouTube, porque muita gente vem aqui para aprender, né? Daí chega lá, a gente fica conversando, não quase não ensina nada. Então, eu falei, não, vou ensinar. O propósito do meu canal é ensinar as pessoas a pintar, e eu vou ensinar agora. Então, a parte inferior das nuvens, vocês vão ver a hora que eu colocar aqui as luzes da nuvem. Ó, vocês podem fazer aqui a parte escura aqui, não precisa ser. Tem um detalhe muito importante que eu tenho que falar para vocês aqui, ó. Que as nuvens, ela tem uma parte escura e uma parte clara. E a parte de baixo das nuvens, elas não são que nem aqui, que vai lá em cima, desce, sobe, desce. Não, ela fica um pouquinho mais retona, assim, ó. Como se tivesse apoiada sobre alguma coisa, assim, uma camada de uma coisa meio reta. Entendeu? Aí agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel menor. Vamos ver se esse aqui vai dar. Nós vamos pegar a tinta branca
misturado um pouquinho ainda com esse cinza, que não pode ainda ser a branco puro. Tem que ser um pouquinho ainda meio. Só que tem que ser mais claro agora do que essa cor meio termo. E nós vamos fazer uma luz vindo assim, ó. Então, a tinta tem que estar de um lado, sim, do pincel, no outro lado não, ó. Pode ver aqui não tem tinta, e aqui tem, ó. E o lado que está com a tinta sempre fica direcionado para o lado que está vindo a luz. Entenderam, gente? Então, vocês vão passar o pincel, deixar lá aí o excesso da tinta, né? Ó. Tá vendo? Diga aí, Mônia, não tá travando a live hoje? Obrigado, meu amigo William, pelo comentário tão gostoso de ler. Ó, lembrando que essa cor que eu tô colocando aqui ainda não é o branco puro. Ainda tá travando, Mônia? Mas então, mas será o Benedito cantando bananeiro pelado do escuro? Que coisa! O que será que tá travando, né? Ó, ó, uma apertadinha que dá assim, ó. Você já coloca a luzinha na beiradinha, ó, tá vendo? Tá travando muito, mano? Eu tenho que descobrir o que que tá acontecendo, gente. Não travava minha live, agora uma travação. Mesmo quando a internet era bem mais ruim, não travava. Olha o volume da nuvem, tá vendo só, gente? A gente não pode colocar um branco puro, porque senão fica com aquela impressão que a tela tá sem pintar naquele pedaço. Então a gente tem que dar uma corzinha nela, branco, né? E vamos trazer aqui para frente, vamos destacar essa parte da frente aqui da nuvem. Mas que coisa, né? Que tá travando, mas que será o Benedito? Mas tá travando muito? Não dá para assistir? Porque se estiver travando muito, eu vou parar a live. Eu não quero fazer uma aula travando, não. Tá travando pouco. Faz tempo que tá travando nossas lives, tanto a minha como da Val. E a nossa internet não é ruim, não. A internet é boa. Mas fazer o quê, né? Ó, aqui agora eu vou dar uma clareada. Meio que no geral, aqui nessa nuvem aqui, ó. Então eu não descobri nada, não. Por que que travava. Porque eu fiz uma coisa aqui e eu achei que tinha resolvido. Agora aqui nós vamos colocar umas nuvinhas rebelde. Eu não vou deixar as nuvens tão brancas assim, porque eu quero evidenciar o arco-íris. E o arco-íris, se tiver um pouquinho mais escuro, né? No fundo ele vai ficar mais bonito. Então a gente, quando vai pintar, a gente tem que estar assim, idealizando as coisas, né? O resultado das coisas. Por exemplo, se eu fizer um pouquinho mais escuro aqui, eu vou destacar tal coisa. Se eu fizer mais claro ali, né? Depois eu vou poder fazer não sei o que lá. Mas assim, a gente tem que estar idealizando as coisas. Às vezes trava um pouco, mas que coisa, né, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se mesmo transmitindo a live tem jeito de fazer um negócio aqui. Se não tiver, vamos ver.
Não tem jeito, não. Eu ia mudar uma configuração aqui, mas não abri opção, não. Então, melhor deixar quieto. Tá vendo, gente? A tinta do lado, a tinta clara do lado da luz. E lá atrás a gente vai dar uma iluminada, assim, como se tivesse mais algumas nuvens lá. Nós vamos descobrir o que é que está acontecendo, que está travando, para consertar. Vamos lá. Sada Sabre, dá para assistir tranquilo, então tá bom. Então tá bom, né, gente? Agora, ó, nós já fizemos a nossa nuvem muito mais bonita do que a nuvem que tá na gravurinha lá. Eu não tô nem olhando na gravurinha, gente, porque a gente também não pode se prender em gravura. Nós temos que, começar a desenvolver o nosso próprio estilo, gente. Vocês podem olhar a gravura, mas não fique copiando fielzinho lá. Muito fiel. Tem que usar, tem que inventar um pouco também. Não pode ficar ali achando que. Às vezes vai um mosquitinho lá, faz um cocôzinho lá, a pessoa. Vou pintar também o cocôzinho, tá lá, ué. Não pode ser assim não, gente. Tem que ser um pouquinho ousado, tem que tentar aí dar uma ajeitadinha, implantar o estilo de você. Um modelo para a gente olhar assim é bom, que dá uma clareada às vezes, né? Mas não fique preso demais no modelo. Eu estou ensinando a fazer a nuvem, que não significa que você tem que fazer essa mesma. Você pode fazer ela menor ou maior, pode usando os ensinamentos que eu estou passando aqui, né? Entenderam, gente? Ó, tá vendo como que nós já fizemos um céusaço aí? Agora nós vamos trabalhar aqui nas árvores. Nós vamos fazer um verde claro, meio cinza. Então nós vamos utilizar esse cinza que nós usamos aqui, ó. Pôr um pouquinho de amarelo ali para fazer o ficar verde, né? E vamos clarear um pouco. Só que a gente quer que fique meio cinza, então a gente vai colocar um pouquinho de preto para cinzentar o negócio. Então a gente vai colocar nesses tons, ó, com cinza, meio azulado, ó. Nós vamos simular umas vegetações lá no fundo. Vou pegar um pincelão aqui para fazer esse troço render, né, gente? Preto, um pouquinho de vermelho, branco e azul. Cinza, um cinza levemente azulado. Esverdeado, né? Só com esverdeado mais para azul. E aí a gente vai fazer aqui uma simulação de umas vegetações lá no fundo, ó. Eu tô desconfiado que tá na rede de internet alguma coisa. Roteador.
Porque, poxa vida, a internet é boa, computador, então é bom, nós compramos melhor computador. Não é uma coisinha de nada, não, gente. Não é para travar. Feito isso, nós vamos fazer agora os detalhes da árvore. Nós vamos utilizar o branco, né? E colocar em cima desse cinza aqui, ó. Um pouquinho de amarelo para gente deixar um pouquinho mais verde, só que clarinho. Ó, ó, um verde clarinho. Essa mesma cor, um pouquinho mais esverdeada agora e mais claro. E limpo no lado, assim, você deixa a tinta tudo num lado só. E vem trabalhando as luzes. Só que não apareceu coisíssima nenhuma. Então significa que nós temos que clarear mais. Ó. Aí sim, agora a gente vem fazendo uma leve, como é, a gente tá simulando só, porque tá lá longe isso aqui. Entendeu? Boa noite, Gabriel Gomes. Tudo bom? Pode ser usado na tinta acrílica também. Porque aqui eu estou falando de luz, de sombra, de perspectiva, de cores. Então não importa a tinta. É tudo a mesma coisa. Você pode usar. Só, a única coisa que muda é que na tinta acrílica. Quase engoli mosquito aqui. Na tinta acrílica, você tem que trabalhar diferente, né? Você tem que sobrepor as cores. Ó, acho que eu engoli o mosquito, hein? Deu um negócio na minha garganta. Não sei se é um mosquito, é um cisco. Ixi, Maria. Não vou precisar jantar mais daqui a pouco. Já tem proteína lá. Não sei se é mosquito, não. Veio um negócio na minha garganta. Ó, gente. Então, a tinta acrílica, vocês têm que sobrepor as cores e ela vai secando, né? Então, é só essa a diferença. Mas quando se trata de perspectiva, proporção, essas coisas, aí é tudo a mesma coisa. Você aplica qualquer tipo de pintura. Boa noite, Apolônio. Boa noite, Gabriel Gomes. Ah, tá. Ele perguntou, né? As nuvens estão maravilhosas. Obrigado, Sada. Hoje nós esquecemos de anunciar a live, né? Nós lembramos da live, né? Que como nós fizemos a live esses dias atrás aí, né? Nessa semana mesmo. Daí nós esquecemos. Daí, né, nossa, mas vamos fazer, né? Porque o pessoal está acostumado já na quarta-feira ter, né? Então vamos deixar eles ficar sem. Aí nós marcamos de última hora, assim, por isso que não divulguei nada. Não... Tem gente que só vai ver depois, né? Então a gente vai fazer aqui simulação de uma vegetação lá. Não sei o que é que veio da minha garganta. Pensei que fosse sido um mosquito. Acho que não é, não. Eu vou fazer uma variaçãozinha de cores em algumas dessas vegetações aqui, para não deixar também tudo a mesma coisa. Tudo próximo à cor, mas só que não tudo igualzinho, né? Vamos dar uma diferenciadinha, alguns pontos, como se tivesse uma variação de espécies de vegetações, né? Joselma Aparecida, boa noite. Tudo bem, professor Zé Aranha? Graças a Deus, tudo bem. Tirando o mosquito que eu engoli aqui, eu acho que tá tudo bem. Graças a Deus. Então, gente, ó. Vamos fazer essa corzinha. Podemos até dar um pouquinho mais de tom amarelado em alguns pontos. Nós vamos deixar algumas coisas para depois, né? Porque nós vamos fazer o arco-íris na outra aula.
O arco-íris, gente, não é difícil fazer, não. Só que para conseguir fazer ele bonito, a gente tem que esperar secar esse fundo aqui. Então eu acho que nós vamos deixar pra fazer lá por terça. Se segunda-feira tiver seco, eu marco e faço. Aqui nós já temos a simulação. Depois nós vamos detalhar mais ainda. Por enquanto, isso aqui é só uma simulação, né? E agora com esse pincelzão aqui, ó, nós vamos fazer uma cor um palha praticamente, não um amarelo exatamente assim, uma quase que um palha. E vamos colocar aqui, ó. Nós não podemos fazer tão forte as cores lá no fundo, porque tem a atmosfera, né, que dá uma leve ofuscada, e também para evidenciar os primeiro plano, né? O primeiro plano que fica bonito, gente. Ó, um leve toquinho no vermelho, esse amarelo não ficar tão amarelo assim, né? Vai ficar um pouquinho mais pendendo para vermelho. Ó, vamos colocar lá uma variaçãozinha de tonalidade, né? Agora nós vamos colocar um pouquinho vermelho, um pouquinho de preto, para nós queimar um pouquinho aqui essa tonalidade aqui, ó. Um verde, amarelo, azul, fazer o verde, pôr um pouquinho de preto para dar uma queimadinha. E podemos colocar um pouquinho de vermelho para dar uma diferenciadinha, para não ficar muito infantilizada a pintura, a cor, né? Podemos colocar um pouquinho mais de preto ainda, porque nós queremos que a pintura não fique infantilizada, né, gente? Ó, temos aqui uma cor. Essa cor vai ser a cor desse plano seguinte aqui, ó. Claro que depois a gente vai trabalhar a grama em cima dele. Ele está escuro agora. Daqui a pouco a gente vai fazer a sobreposição de cores. Eu já vou trazer até aqui, ó. Tem duas sobreposições aqui, mas é só na base da luz a gente já consegue definir. Por que aqui eu estou fazendo mais escuro do que lá? Porque aqui está mais próximo, e o próximo a gente já consegue visualizar mais as cores. Eu vou colocar ainda um pouco de amarelo, um pouco de branco, né, nas partes superiores aqui, ó. Aqui na parte superior aqui, eu vou dar uma leve clareada. E depois, sim, eu venho aí com o amarelo e o branco, trabalhando os relevos, ó. Porque nós estamos enxergando em perspectiva isso daqui. Entenderam? Só que não usa pincel não grande, porque vocês não estão acostumados. Tem gente que não está acostumado, tem gente que está, claro, né? Então vamos usar um pincel pequeno para a gente, para as pessoas, que o propósito aqui é para as pessoas me acompanharem, né? Então não vou complicar não. Ó, vamos clarear, vamos, embora seja mais escuro do que lá, aqui na parte da frente, a gente vai clarear um pouco assim para simular que os relevos terreno. Vou evidenciar um pouco mais essa parte aqui. Por que eu não estou fazendo fiozinho de capim? Porque está longe, gente. Lá longe a gente não enxerga um fiozinho de capim. A gente enxerga só o volume geral, né? Ó, a gente vai trazendo, batendo. A tinta tem que estar sempre num lado assim, do pincel, no outro lado, tira até se tiver um pouco. E vem trabalhando, ó, deixando a parte da tinta para cima, ó, direcionado para o foco de luz, o ponto de luz, né? Que é lá que nós estamos imaginando. Assim, vendo?
Vamos lá, o que o pessoal estão falando? Meus amigos do chat estão dizendo. Joselma, boa noite, tudo bem, professor? Hernandes, tudo bem, Joselma? Já respondi, né? Boa noite, Zé Ival, Tereza, Artes, boa noite, Tereza. Boa noite, Mara Beatriz. As nuvens estão perfeitas. Ficará maravilhosa essa tela, como todas as outras. Obrigado, Mara. Nós vamos deixar essa tela aqui, coisa mais linda. Você precisa até enfeiar um pouco para ficar normal. Ateliê Paleta. Boa noite, Mago dos Pincéis. Não, Ateliê não, Arlete Paleta. É que eu conheço a Cidinha Paleta, né? Daí eu pensei que fosse ela. Boa noite, Arlete. Mago dos Pincéis. Eita, mundão, velho. Nem tanto, né, gente? Vocês são muito exagerados. Agora eu vou dar uma escurecidinha assim, ó, dessa mesma cor. E vou fazer aqui, ó, um pouquinho escurinho aqui, né? Depois eu venho fazendo as luzes, né, gente? Então, lembrando vocês que eu tô fazendo devagarinho a tela, porque eu quero explicar bem explicadinho. E nós vamos terminar esses detalhes dessa tela aqui, o arco-íris, né? Depois que tiver seco essa parte aqui, né? Que vai ter quarta-feira. Quarta-feira ou segunda-feira, às vezes já tá seco. Se tiver, a gente já faz. Depois, quarta-feira, a gente já vem com uma outra coisa, né? Vamos dar umas pinceladinhas pra gente simular ali as graminhas, os capinzinhos, ó. Sempre indicando as sobreposições, né? Lembrando vocês aí que toda quarta-feira tem aula de pintura. Eu vou explicar para vocês de fato, né? Toda quarta-feira. Agora aqui eu vou fazer uma variaçãozinha de cores. Fazer uma variaçãozinha de cores aqui, ó. Para não ficar muito chapado, né? Vamos fazer como se tivesse uma plantação de alguma coisa. Um tonzinho um pouquinho mais diferenciado aqui, assim, ó. Entenderam, gente? Agora com branquinho aqui, ó. Eu vou destacar um pouquinho mais uma luz ali, ó. Tem, tem coisa que é sutilmente e depois de pronto causa um efeito muito grande. Agora a gente vai colocar aqui as cores da. Como choveu, né? Fez arco-íris, choveu, então essa estradinha aí tem água. E a água vai refletir o céu, um pouquinho azulado, então. Vai ser assim. Só que depois nós vamos fazer um pouco de terra também, não vai ser só água, não, né? Antônia Cardoso, professor Ival, Deus abençoe vocês sempre. Obrigado. Tom Lemes de Jesus, você não erra nunca, né? Erro. Ixi, sim, errar é normal, gente. A gente erra. Só que quanto mais a gente pinta, menos a gente erra, né? Mas nunca vai ficar uma ponto de nunca errar. Lá de vez em quando a gente faz uma cagadinha. Isso é normal. Só que a gente, como já errou muito na vida, né? Lá no passado, a gente fazia as pinturas, a gente errava mais. Então a gente desenvolveu aí também meio de consertar os erros, né? Com mais facilidade. Por isso que é bom a gente errar de vez em quando. A gente aprende a consertar também. É a mesma coisa, né? A gente só aprende a levantar quando a gente cai.
minha flor, que chegou. Tá- Entra aí, tá quentinho aqui. Ai. Ó, ela veio trazer um cafezinho pra mim. Obrigado, meu amor. É, vou repartir com vocês, ó. Tá. Cafezinho pro meu povo. É com leite. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, enquanto a gente bebe o cafezinho. Reginaldo da Rocha. Boa noite, Zé. Boa noite, Val. Boa noite, meu amigo Reginaldo. Adriana, amo suas nuvens. Boa noite, Adriana. Professor Val, Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Oi, Val, cadê você? A Val tá morrendo de frio. Ela tá lá no sofá, lá em casa. O Mardoni, obrigado, meu amigo Mardoni, pela presença. Tem que aparecer de novo aqui para nossas bandas, para essas bandas aqui. Boa noite, Sônia Regina, boa noite, Val. Já estou gostando dessa maravilha. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Fernando. Sônia. Fernando já abriu o vinho e corri pro sofá. Boa noite, Fernando. Isso aí, Fernando. Vamos assistir de maior conforto, né? Eu tô bebendo um cafezinho aqui, gente. Eu vou mostrar que eu tô sem a janelinha hoje. Então, vamos fazer flores. Essa paisagem aqui é uma paisagem muito bonita. Vamos lá. Vamos mandar brasa. Vamos trazer essas cores aqui até aqui na frente. Deixa eu dar uma limpadinha no pincel. Às vezes a gente termina a tela numa aula, mas não é sempre que acontece isso, gente. Porque tem pintura, né, que... Pera lá, eu tô vendo que tá gravando aqui também. Vou tirar a gravação. Será que é isso que tá travando? Esse povo, eles ficam modificando as coisas. Esse software de pintura, eles têm que atualizar. Toda hora tem que atualizar aquilo. Aí vem com novidades, né? Agora mesmo, ó, não coloquei para gravar, estava gravando também no computador. Aí não dá, né, gente? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se vai aparecer o destaque do chat. Hoje eu. Opa! Tô meio perdido aqui no novo programa. Melhor deixar quieto, né? Depois, depois que outra hora que não estiver fazendo live, a gente vem, dá uma estudadinha. Melhor deixar pra lá. Vamos fazer aqui uma misturadinha aqui. Durante a live, vamos fazer graça. É que nem o Zé Ruela. Eu queria fazer o Zé Ruela dançar, mas não dá agora. Eu vou fazer uma estradinha quase que encharcada, assim, sabe? Por isso que eu tô fazendo de azul. Porque depois eu vou fazer um pouquinho de terra, só alguns pontos, né? Então eu vou pintar aqui mais ou menos os tons que tá lá pra cima, né? Vou refletir. Lá. Sumiu meu chat. Tem hora que a gente fica meio doido aqui. Aí o chat sumiu.
Que estranho. Então, né? Vamos ter que fazer o sorteio. Amanhã minha filha vai vir aqui em casa, nós vamos filmar o sorteio aqui, vamos ver quem que vai ganhar. Ela lembra eu aí, porque eu prometi esse sorteio, não fiz até agora, gente. Mas eu vou fazer sim. E amanhã nós vamos fazer amanhã. Nós vamos filmar, eu ia fazer ao vivo, né? Mas eu resolvi que é melhor de filmar. Porque um dia nós vamos fazer aí ao vivo, aí não deu muito certo também, ficou meio. Então, achei melhor a gente fazer o vídeo, fazer o sorteio, filmar tudo certinho, depois eu coloco lá, né? Então vamos fazer aqui uma corzinha de terra. Para também a água não está em todos os lugares, né? A telinha tá ali ainda, não vendi, não, é a tela de quem ganhar, né? Já tá um espetáculo, sabe? Que bom, hein? É isso mesmo, a gente quer que fique um espetáculo. A gente vai fazer um chão agora aqui, né? Esse chão, né? Depende, né? Pode ser um chão vermelhado, se for um lugar de terra vermelha. Eu vou fazer uma variação aqui. Ó, um pouquinho vermelhado, mas não tanto. Só para a gente sugerir ali uma. Tá todo alagado, mas nem tanto assim. E também, essa água vai refletir os capim, né? Só que a gente tem que fazer o capim primeiro, né? Agora eu vou deixar isso daqui quieto e vou vir para a árvore, porque a hora que fizer essa árvore aqui que vai valorizar essa nuvem. E eu não vejo a hora de fazer acontecer isso logo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o preto mesmo, puro. Não precisa ter medo do preto, não. Tu não tem uma mania de falar que não pode pintar com preto, claro que pode. Preto com amarelo dá um verde, coisa mais linda. Ó. E esse verde, a gente vai fazer o fundo das árvores, a fundo das folhas. Ele é um verde escurão, só que ficou um pouco exagerado, né? Nós vamos clarear por mais amarelo. Eu comprei um amarelo novinho, sumiu. A sorte ainda que eu achei esse daqui. Ele sumiu, mas tá aqui mesmo por cima aqui. Só que, poxa, eu não vou ficar revirando aqui, né? Então, amarelo e preto. Vai ficar um verde meio. Um verde diferente. Nós vamos usar esse verde para fazer aqui a parte escura da árvore. Que nem a nuvem. Depois a gente vem fazendo os detalhes, né? Ó, esse eu vou dar uma diluída porque tá realmente muito duro aqui. Mas eu vou diluir com querosene. Não vou pôr óleo de linhaça, não, gente. Eu parei de usar óleo de linhaça. Não sei se eu já falei isso para vocês aqui. Porque o óleo de linhaça, ele amarelou minhas pinturas. A pintura antiga que tem aí, ó, tá amarela. Alterou as cores. Então, eu tô fazendo com querosene mesmo, assim, as misturas. Porque o querosene evapora logo em seguida, a tinta fica pura de novo na tela. Não fica, não fica, o querosene sai da tela, não fica junto com a tinta. Deixa eu pegar um outro pincel maior, né? Eu vou explicar esse detalhe aí também da batidinha aí das árvores. Vamos ver lá, Sada Sá já está um espetáculo. Obrigado. Estava travando para mim. Não cons... Parou de travar, gente? Diz aí. Depois que eu desliguei aqui que estava gravando o troço, de repente é por causa disso, né? Tava muito processo, né?
Fala pra mim aí, se parou de travar. Deixa eu felizinho. Ó, pincel de pelo do lobisomem. Eu já expliquei como é que faz pincel de pelo do lobisomem, né? Uma vez eu tentei até vender esses pincéis aqui, mas depois te esquecendo da ideia. Pega o pincel arrepiado e vem, ó, fazendo os detalhes. Boa noite a todos, mais um lindo quadro. Está travando ainda. Mas será o Benedito? Que coisa, eu vou ter que dizer. É uma coisa. Claro, né? Que é alguma coisa, né? Ó, primeiro a gente faz só o fundão. Vamos cobrir aqui a maior parte, né? E vamos. Nós vamos descobrir o que é que tá travando. Eu vou formatar esse computador aqui. De repente tem alguma coisa no computador que tá interferindo. De repente tem até algum vírus aqui, eu não tô sabendo. Ó, pincel de pelo de lobisomem, gente. Vocês têm que ter desse. Sabe aquele pincel que todo mundo já quer jogar fora? É esse que é bom. De novo, amarelo. Vou diluir um pouquinho o querosene que está muito dura a tinta. Amarelo e preto dá um verde bonito. Um pouquinho mais de preto ainda. Dilui um pouquinho só para a tinta ela não pode ficar tão escorrendo também. E vem, ó. Aqui dá pra encher tudo aqui, depois a gente faz os detalhes. Deixa bem escuro aqui. Nós vamos fazer muitas flores aqui, vai ser um campo florido aqui. Fica filé o negócio. Agora eu vou pegar essa cor aqui que nós fizemos, vou misturar aqui com esse cinza aqui, ó. Porque nós vamos fazer uma árvore um pouquinho mais distante. Que é aqui, ó. Então ela tem que estar um pouquinho sofrendo a interferência atmosférica, né? Ó. Por isso que eu coloquei um pouquinho mais de cinza agora, não tão. Já vou aproveitar e fazer aqui o tronco, o caule da árvore, né?
Não precisa fazer tanto acabamento lá, porque tá lá longe, né? E também já vou fazer aqui o tronco da árvore. É 2 troncos. Tem. Rosemary, qual a numeração desse pincel? Ele de pelo de sintético ou natural? Qual? Esse daqui? Esse aqui é pelo sintético. Por isso que ele reganhou tudo assim. Pelo sintético, se você esfregar muito, esquenta. Mas aí, ó, de tão ruim que ficou bom. Esse aqui é o famoso pincel que é bom porque é ruim. Agora, esse daqui é o pincel da Castelo. Eu ganhei uns pincel da Castelo, falei que ia divulgar. Vou divulgar. Eu vou fazer um videozinho exclusivo para ele. Agora aqui vamos fazer uns galhos, né? Vamos fazer a luz já dessa árvore aqui, né? Pra gente ficar animado, né? Eu quero explicar um detalhe aqui. Essa vegetação de baixo eu quero que seja de outra cor, um pouquinho diferenciada daquela de lá. Mas depois a gente vai fazer isso. Agora eu vou fazer umas luzes aqui, ó. Como sempre eu falo, a tinta sempre de um lado só, assim, do outro lado não. A gente vem trazendo de cima para baixo, ó, fazendo a luz. Eu tô cabulado, minha tinta ter sumido. Vou pegar aqui a tinta neon, que eu economizo ela, porque é só para fazer os detalhes especiais, mas agora eu preciso, né? Ó, vamos fazer aqui a luz aqui, ó. Lembrando que a tinta tem que estar assim, de um lado, ó. E o lado que está com a tinta do pincel direcionado para o lado da luz. Entendeu? Ó. Assim a gente vê a luz vindo, né? Daquela direção. E também não podemos se empolgar muito e clarear muito. A luz, ela tem limite, né? Se começar a pôr muita luz, vai perder a graça. Não vai dar o contraste, né? Tem que ter o contraste, gente. Agora aqui embaixo, aqui, eu vou modificar um pouquinho. Eu vou fazer uma cor clara também, mas agora aqui eu vou puxar mais para azul em vez de amarelo. Vou dar uma diluidinha aqui. Só que exagerei, mas acho que vai dar. Aqui, ó. Aí eu vou trazer a luz, ó. Vou tirar o excesso de um lado assim do pincel, deixar o lado que está com a tinta pro lado de cima, ó. Então, eu estou modificando um pouquinho as tonalidades, porque essa aqui é outra vegetação, não é a mesma árvore. Então a gente quer variar, a gente quer olhar no quadro e ver que tem vários tipos de árvore, né, de vegetação. E como eu falei, se exagerar também na quantidade de luz, perde a graça. Rosemary, tão bom que é ruim. Obrigado, professor. É isso mesmo, eu pensei que é bom porque é ruim. É, agora, Valdete Genuíno, obrigado, Valdete, pela presença. Que linda está a paisagem, Deus abençoe a sua família.
Você também, Valdete. Deus abençoe você. Laerte, show. Obrigado, meu povo. Vocês são a causa maior dos acontecimentos aqui nesse canal, gente. E aí, vamos fazer aqui tirar bastante mesmo excesso aqui, ó. E vamos fazer uma luz lá, ó. Só que lá quando tá pequenininho, acho melhor pegar o outro pincel aqui. Porque diminui o tamanho do detalhe. Diminui tudo, né? Então, eu vou colocar um pouquinho amarelo. De tão ruim que até que ficou bom. Lembrando aí que quarta-feira, talvez até antes, né? É o dia que nós vamos fazer o arco-íris. Esse quadro vai ter arco-íris, ele vai ficar show de bola. Agora vamos para essa árvore aqui. Aí de novo. Ai, que dó do meu amarelinho fluorescente. Mas eu só tenho ele agora, meu Deus. Será que eu coloquei os outros? Ai, nós compramos. Aqui. Rapaz, que alívio. Porque essas tintas fluorescentes eu só uso para os acabamentos mesmo, assim, sabe? Não gosto de pintar com ele, não, tudo. Cheio, ó. Então tá. Agora a gente vai vir aqui, né, nessa árvore. Então, preto. Deixa eu limpar o pincel primeiro, né? Suas nuvens são um espetáculo. Obrigado, Laerte. Que linda esta paisagem. Deus abençoe sua família. Obrigado, Valdete. Já li, mas eu leio de novo. Ué. Uma obra de arte. Nós vamos fazer uma obra de arte mesmo, né? Pode escrever aí. Nós vamos fazer um quadro aqui muito bonito. Agora eu estou fazendo o verde de novo, com amarelo e preto. Só que agora eu vou acrescentar um pouquinho de azul. Porque eu quero que aquela árvore ali tenha uma diferenciadinha na tonalidade. Então a gente vai trabalhar na silhueta dela por enquanto, né? Aqui dentro a gente vai tampar tudo, ó. Então é assim, gente. Pincel, quando ficar ruim, vocês não jogam fora, não, porque daí que ficou bom. Eu não vou colocar colorido nessas árvores, porque o colorido aqui eu quero que seja destaque das flores. Nós vamos fazer muita flor aqui. Entendeu? Se a gente começar a colorir árvore, daí vai perder vai distribuir a atenção da gente, a beleza. Então a gente vai criar uma situação atrás, né? Independente lá para vir depois trazendo ali ó, as flores na frente e elas se evidenciando, né? Entenderam? Lembrando que as flores nós vamos fazer na próxima aula. Daí vai ter o arco-íris e as flores depois que também que seca a tela, daí a gente consegue fazer ela bem evidente, fica bonito. Entenderam, gente?
Aqui nós vamos fazer um fundo e já vamos dar uma trabalhadinha aqui nos matinhos que tem aqui na estradinha. Colocando já uma base, né, aqui. Eu já vou deixar esse fundo pronto aqui, porque eu quero que seque para as flores não ficar, não misturar, não quero que elas se misturem, né? Daí vai estar sequinho aqui. A gente vai fazer aquelas flores maravilhosas. Amarelo e preto. Pôr um pouquinho de azul para a gente azular um pouquinho. Vamos fazer aqui a vegetação. Primeiro a gente vai fundar o mesmo, depois a gente vem fazendo os detalhes. E aquela árvore lá, tem um gato brigando aqui. Rapaz, nós já vamos fazer aqui um pouco de luz. A luz mais destacada nós vamos fazer na próxima, né? Na próxima live. Pincel de pelo de lobisomem. Agora a gente vai simular aqui os troncos da árvore. Aqui eu vou trabalhar um pouquinho com claro, né? Pra gente evidenciar, né? Então quer dizer que tá travando ainda, gente. Boa noite, Alan. Obrigado. Claudete Genuíno, Pesqueira, Pernambuco. Abraço para Pesqueira. Deve ser, né, o lugar, né? Boa noite, Gerante. Você já vendeu a outra tela? Qual tela? Aquela do barco? Aquela do barco foi um patrocinado a tela, né? Aí eu tenho que ver se a pessoa que patrocinou vai querer ficar com a tela. Que patrocinou a live. Aí a pessoa pode patrocinar a live, né? Depois daí, se ele quiser comprar a tela, eu vou perguntar para ele. Mas se você quiser comprar essa aqui ninguém falou nada ainda de vender, nem de comprar. E essa aqui eu tô para dizer que vai ser coisa de louco. Vai ser bonito demais, porque eu vou fazer bem feitinha ela, bem detalhada. É uma tela que meio diferente, né? Porque vai ter um arco-íris aqui, né? O arco-íris é uma coisa muito bonita, né? Agora aqui embaixo, aqui eu vou sugerir que tenha uma outra vegetação, que nem aqui. Então nós vamos variar um pouquinho a tonalidade. Tem mania de ficar segurando tudo pincel na mão em vez de pôr no cantinho lá, né? Vamos fazer uma cor clarinha, uma meio azulado agora, mas é verde, só que um verde mais para azulado. E a gente vai trabalhar aqui numa outra vegetação aqui embaixo, ó. A gente deixar bem claro que aqui embaixo não é a mesma árvore.
É um outro arbusto, né? Só aquele toquinho, evitar de bater no mesmo lugar, porque senão vai envolvendo, né? Estragando de novo. Tá vendo? Como que a gente cria uma sensação de várias espécies de vegetação, né? Ó, não sei quanto tempo nós já estamos liveando já. Não gosto de ficar muito tempo, porque o pessoal enjoa, né? Mas eu vou deixar aqui o fundo escuro aqui, ó. Porque essa parte aqui é a parte que vai as flores, então tem que estar escuro. Eu vou deixar escuro já. Daí na próxima a gente já tem ali a situação adequada já, né? Então aqui eu vou escurecer tudinho por enquanto, gente. Não significa que vai ser uma escuridão. É uma base. Amarelo, preto. Então eu vou escurecer tudão aqui. Tudão. Deixar preparado para a próxima, né? Eu quero que essa tinta. Ultimamente tem secado rápido as tintas. Não sei se a tinta. Não sei se é a tinta óleo que mudaram alguma coisa nela, tá secando mais rápido. Vai ser umas flores aqui, bastante mesmo. Vai ser. Vocês viram aí na capa, né, do vídeo, vai ser mais ou menos aquilo lá. Só de escurecer aqui a gente já sente, né, a paisagem como é que vai ficar, né? Nessa, eu tô colocando pouca tinta aqui porque eu quero que esteja seco. Se eu colocar com camada de tinta grossa aqui depois, vai chegar na semana que vem, ainda não vai estar seco. Eu não quero isso. Quero seco. Ah, vou ter que perder o dó desse amarelo aqui. Não vai ter jeito. Oi, meu amigo Wagner, que bom que você está aí. Obrigado pela presença. A noitezinha assistindo pela TV e no chat pelo celular. Obrigado, meu amigo. Wagner também tem canal no YouTube. Tem dois canais, tem um canal do campo, né? E tem um canal de pintura.
Ó, eu vou deixar preparadinho para a próxima etapa, né? Nós vamos fazer muitas flores e as flores que vai dar o tchan, né, gente? Agora eu vou fazer uma coisa já aqui. Um pouquinho mais escuro agora, mais claro, né? E já vou simular aqui as sombras, né? Reflexo. Aqui vai ter uma água. Então, diga aí, Wagner, qual é o nome do canal, né? Campo Nosso e o de pintura é. Esqueci o nome do canal de pintura. Não precisa de verniz, não, Tom. Quando a gente está pintando com tinta óleo, a tinta óleo já tem uma textura já boa, né? Cetinada, assim, não é uma coisa muito brilhoso, né? Porque a pintura, se for muito brilhosa, também a gente não consegue enxergar direito, né? Depois, por causa dos brilhos, né? Mas a tinta acrílica também, quando é a tinta acrílica de tubinho, que nem essas aqui, quer ver? Deixa eu ver se tá fácil. Não tá aqui. É igual esse tubinho mesmo aqui, só que é acrílico. Ela também já tem uma textura boa já. Não precisa vernizar. Se quiser vernizar, verniza. Não estou dizendo que não pode. Mas é preferível, eu prefiro deixar a tinta pura. Agora vamos fazer um pouquinho de chão aqui, ó. Terra também, né? Não vai ser só água, não, senão fica parecendo um rio. Choveu, mas não choveu assim também de dilúvio, né? Só que ficou muito vermelho, nós não queremos tanto vermelho assim. Um pouquinho mais de amarelo. Você vai colocar uma tintinha aqui, essa aqui não é ainda acabamento, né? Mas mesmo que não seja acabamento, a gente já tem que ficar caprichando ali para ficar na sequência certa, né? E é cheio de relevo, né? Estradinha, né? Não é assim também.
Wagneiro de pintura, né, Wagner? Então, gente, vamos lá compartilhar, curtir, compartilhar, comentar, fazer tudo que tem direito no canal de pintura do Wagneiro. O canal tem o canal de pintura e o canal de Campo Nosso, né, que é sobre o campo. Então, nós já fizemos aqui a base do quadro, né, para ficar, para a gente fazer os acabamentos. Daqui para cima a gente já tem quase que pronto, né, o acabamento. Mas aqui para baixo ainda não. Aí eu só vou começar a fazer umas coisas aqui para vocês já sentir, né, o drama, né? É só começar, gente. Fazer a luz do sol pegando alguns pontos. Então, deixa eu ver aqui quanto tempo que já tá de live. O quadro já tá pronto para ser finalizado, né? Iraí, olá, boa noite, Zé. Terminou da praia? Terminei, Iraí. Marco, eu não encontrei o desenho. Eu ainda não passei o desenho para vocês daquele. Esses dias eu não tive tempo para fazer as coisas. Eu vou ver se eu faço. Amanhã eu vou ficar aqui em casa. Eu vou ver se eu faço tudo isso que tá precisando fazer. Bom, que mais? Deixa eu ver quanto tempo que faz aqui. 1h e 35 minutos de live. Acho que tá na hora de parar. Pessoal, eu vou parar por aqui. Mas lembrando que nós vamos fazer um arco-íris. Nós vamos fazer muitas flores aqui. Nessas duas partes, que é um campo de flores. Ele tá alagado porque choveu, mas a gente vai trabalhar mais nesse alagado aqui, né? Fazer mais. E vai ficar isso para se segunda-feira tiver seco, a gente faz. Se não tiver, a gente deixa para quarta. Tá bom, meu povo? No mais, eu só tenho que agradecer pela presença de vocês, né? Que estiveram aqui. Nós não divulgamos a live hoje, né? Não deu tempo de divulgar a live hoje. Mas mesmo assim, né? E o vídeo, quem quiser assistir depois aí, né? Que perdeu, depois vem assiste o vídeo, fica aí guardado, né? Então, gente, eles fiquem com Deus, dormem com Deus. Boa noite a todos, obrigado pela presença. E até quarta, quem sabe segunda. Se estiver seco, já faço segunda para depois, para que a gente possa já quarta-feira fazer outra coisa, né? Eu garanto para vocês que vai ser um quadro dos bonitos, não vai ser um quadrinho michuruca, não. Bom, então é isso, gente. Até!